Fala galera, eu sou a Emily Medeiros, professora de Física, e hoje eu vim comentar com vocês um pouquinho mais sobre o módulo 4, dessa vez de Física 2, tranquilo? Vamos lá, o módulo 4 fala sobre calorimetria. Eu acho importante a gente ressaltar a diferença entre temperatura e calor. Quando eu estou falando sobre temperatura, eu estou falando sobre o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, mais agitadas estão aquelas moléculas. Quanto menor a temperatura, menos agitadas aquelas moléculas estão. Quando eu falo sobre calor, eu estou falando sobre energia em movimento, energia térmica em movimento. Eu tenho um corpo mais quente e um corpo mais frio, e um passa energia térmica para o outro. Então, para falar de calor, eu preciso ter no mínimo dois corpos, sendo um com uma temperatura mais elevada e o outro com uma temperatura mais baixa. Só há calor quando há troca de energia entre esses dois corpos, tá? Vamos lá. Vocês já estudaram no módulo 3 quais são as formas de transmissão de calor, que é a condução, a convecção e a irradiação. Agora a gente vai analisar aqui no módulo 4 o que acontece com o corpo quando ele recebe esse calor. Tipo, beleza, agora eu já sei como eu posso ceder calor para um corpo, né? Posso ceder de qualquer uma dessas três maneiras. Mas e aí? O que acontece com o corpo depois de receber calor? Na verdade, pode acontecer duas coisas com ele. A primeira é o que a gente vai chamar de calor sensível. A gente vai chamar de calor sensível toda vez que, ao receber essa energia térmica, ao receber essa quantidade de calor, o corpo altera a sua temperatura. É o que é mais comum de acontecer. Vamos lá. Toda vez que eu encosto um corpo mais quente num corpo mais frio, vai rolar uma passagem de energia do mais quente para o mais frio, e aí esse que estava aqui mais frio, ao receber essa energia, vai ter as suas moléculas mais agitadas pelo ganho de energia, e isso vai fazer com que a sua temperatura aumente. É o que explica o calor sensível. Toda vez que um corpo, ao receber calor, ao receber energia térmica, aumenta a sua temperatura, eu chamo isso de calor sensível. Vamos lá. Eu acabei não completando a fórmula aqui, perdão. Agora sim. O calor sensível depende de três grandezas. A primeira é a massa. Como assim depende da massa? O calor sensível é quando o corpo recebe calor e isso faz com que ele aumente a sua temperatura. Vamos lá. Por que a massa influencia nisso? Quando eu tenho um corpo que é pequeno, que tem uma massa pequena, eu consigo, com uma pequena quantidade de calor, fazer com que a temperatura dele varie. Quando eu tenho um corpo com uma massa maior, eu preciso de mais quantidade de calor para fazer essa temperatura variar. Tranquilo? Então, quanto maior é a massa do corpo, eu preciso de uma quantidade maior de calor para fazer com que a temperatura desse corpo varie. Outra coisa que essa fórmula vai depender é desse Czinho aqui, ó. Ele representa o calor específico sensível do material. Vamos lá, de novo com calma, não surta. Vamos lá, calor específico sensível do material. É um nome muito grande para uma letra tão pequenininha, né? Convenhamos. Mas vamos lá, o que significa esse Czinho? Cada material tem uma capacidade diferente de absorver calor. Tem alguns materiais que absorvem com muita facilidade e tem outros materiais que demoram um pouco mais para conseguir absorver. Esse calor específico sensível do material está relacionado a isso. Cada material tem a sua capacidade de absorver calor. Ele funciona na prática assim, ó. Esse Czinho representa a quantidade de calor que eu preciso ceder a uma determinada substância para que 1 grama dessa substância consiga elevar 1 grau Celsius. Então, por exemplo, se eu estiver falando da água, esse Czinho vai representar a quantidade de calor que eu preciso ceder para que 1 grama de água aumente 1 grau Celsius. Se eu estiver falando do ouro, quantidade de calor que eu preciso ceder ao ouro para que 1 grama dele aumente 1 grau Celsius. Tranquilo até aqui? E outra coisa que essa quantidade de calor vai influenciar? A variação de temperatura, né? Se eu quiser uma variação de temperatura maior, se eu tenho um corpo que está a 20 graus Celsius e eu quero elevá-lo até 100 graus Celsius, por exemplo, eu preciso de determinada quantidade de calor.
Se eu tenho um corpo que está a 90 graus Celsius e quero elevá-lo a 100, eu preciso de uma quantidade de calor menorzinha. Eu não vou precisar fazer tanto esforço para que esse corpo chegue à temperatura que eu quero, tranquilo? Então vamos lá. Sempre que eu falo sobre calor sensível, eu estou falando sobre um corpo que, ao receber calor, elevou a sua temperatura. E aí, essa quantidade de calor depende da massa, do calor específico sensível do material e da variação de temperatura. Vamos lá. Só para deixar bem claro, calor específico sensível do material, ele tem um valor específico para cada material. Então, a água tem um valor de Czinho, o ouro tem outro, a prata tem outro, tá? Cada material tem o seu valor específico de Czinho. E, normalmente, as questões te dão esse valor. O único que você precisa gravar é o da água, tá? Porque é o material que mais cai, é o que mais aparece na matéria de calorimetria, então a gente acaba gravando mesmo. Mas vamos lá. Eu deixei uma legendinha aqui embaixo para vocês se lembrarem que esse QS representa a quantidade de calor sensível, esse M representa a massa, o Czinho é o calor específico sensível do material e o ΔT é a variação de temperatura. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as unidades disso aqui? Vamos lá. Usualmente, ou seja, no dia a dia, a gente costuma tratar a temperatura em graus Celsius, a massa em grama, essa quantidade de calor em caloria, e o Czinho, ele tem uma unidade um pouquinho maior. Como que a gente vai chegar na unidade do Czinho? É só isolar ele aqui na fórmula, ou seja, passar essa massa e o ΔT para o outro lado. E aí a unidade dele fica assim, ó, caloria por grama, grau Celsius, passando a massa e o ΔT para o outro lado, dividindo. Essas são as unidades que mais aparecem. Normalmente, as questões cobram assim. Mas vocês vão lembrar, porque a gente já comentou disso lá no primeiro módulo, que grau Celsius não é a temperatura no SI. Grama não é a medida de massa no SI. Então, aqui de verde, eu vou destacar para vocês quais são as unidades no SI. Lembrando, a maior parte das questões cobra em unidades usuais, que são essas que eu destaquei em rosa. Agora, eu vou destacar em verde as unidades no SI. No SI, quando a gente fala de temperatura, a gente está se referindo a um valor em Kelvin. Isso aí, não é grau Kelvin, é só Kelvin, tá? A gente está falando de massa em quilograma. Calor é a quantidade de energia térmica em movimento. Toda vez que eu falo sobre energia, qualquer tipo de energia, energia cinética, potencial, energia térmica, energia sonora, qualquer tipo de energia é sempre medida em joule, tá? E aí, por conta dessas unidadezinhas em verde que a gente chegou aqui, o Czinho no SI é dado em joule por quilograma Kelvin. Professora, como é que eu vou saber se eu preciso transformar da unidade padrão para a unidade usual? Então, você vai observar os dados que o enunciado te deu e as unidades que o enunciado te deu. Se ele está falando sobre a quantidade de calor lá em caloria, você não precisa se preocupar. Você pode usar tudo da maneira usual, em grau Celsius, em grama. Se ele está te dando lá a quantidade de calor em joule, aí você precisa converter as demais grandezas para o SI também, tá? Vamos lá, a gente falou aqui de tudo da legenda. Agora tem uma outra questão que a gente precisa comentar junto, que é a capacidade térmica. Ela mede a quantidade de calor que um corpo recebe em relação à sua variação de temperatura. Como assim? Lembra que a gente comentou que a variação de temperatura está relacionada ao quanto de calor eu preciso ceder ao corpo?
Se eu preciso fazer muito esforço, se eu preciso ter uma variação de temperatura muito alta, eu preciso ceder muito calor para esse corpo. E se eu preciso ter uma variação de temperatura baixa, eu já posso ceder um pouco menos de calor para esse corpo. Então, essa relação de quanto de calor eu preciso ceder para o corpo variar tantos graus. Essa relação é muito importante, tá? Principalmente em laboratórios. Então, a gente deu um nome especial para essa relação. Esse nome é capacidade térmica. Ela é a relação entre a quantidade de calor sensível dividida pela variação de temperatura, ou seja, é a relação entre a quantidade de calor sensível e a minha variação de temperatura. Lembrando lá da matemática que sempre que eu falo relação, proporção, tudo isso está relacionado à minha divisão. Então, capacidade térmica é a relação, ou seja, é a divisão da quantidade de calor sensível pela variação de temperatura. Então, vamos lá. Para passar para a próxima página, tranquilo, hein? Toda vez que eu falo sobre calor sensível, eu estou me referindo a um corpo eu estou me referindo a um tipo de calor que faz a temperatura do corpo variar. Eu estou me referindo a um corpo que, quando recebeu calor, variou a sua temperatura. A quantidade de calor sensível, a quantidade de energia térmica que esse corpo vai precisar ter, depende de 3 grandezas: da massa, do calor específico sensível e da variação da temperatura. Quando eu quero analisar somente essa relação entre quantidade de calor específico e variação de temperatura, eu chamo isso de capacidade térmica. Olha aqui, só um detalhezinho antes da gente passar para a próxima página. Repara no seguinte, capacidade térmica é calor sensível dividido por temperatura, não é? Vamos lá. Calor sensível é a mesma coisa que MC ΔT. Então, eu tenho isso aqui dividido por ΔT. Já que eu tenho ΔT em cima e embaixo, eu posso cortar, não posso? Então, eu posso dizer que que a minha capacidade térmica é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura, ou eu também posso dizer que é o M vezes o Czinho. Essas duas maneiras de representar estão certas e são válidas, tá? São apenas formas diferentes de indicar a quantidade de calor que eu preciso ceder para um corpo para que ele varie tantos graus. Mas quando eu estou cedendo calor para um corpo, ele pode variar a sua temperatura, que foi o que a gente chamou de calor sensível, ou pode acontecer outra coisa com ele. Pode ser que ele varie o seu estado físico. Quando eu estou cedendo calor para um cubo de gelo, por exemplo, ele vai derreter, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Quando isso acontece, quando ao ceder calor para um corpo, ele muda o seu estado físico, eu começo a chamar isso de calor latente. Eu vou chamar esse calor que eu cedi ao corpo de calor latente. Então, ao ceder calor e o corpo variar a temperatura, eu tenho um calor sensível. Ao ceder calor e o corpo variar o seu estado físico, eu tenho calor latente. A fórmula do calor latente é o que a gente chama de Q mole, Q igual a M vezes L. Q é a quantidade de calor latente, quantidade de calor que eu preciso ceder para o corpo variar o seu estado físico. M é a massa, como a gente já falou lá no calor sensível. Quanto maior a massa, mais calor eu vou precisar ceder para esse corpo. E esse L é a constante do calor latente. Ele significa a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico de 1 grama do elemento. Então, por exemplo, o Lzinho de fusão da água representa a quantidade de calor que eu preciso ceder para que 1 grama de água faça fusão. O Lzinho de, solidificação da água é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de água sofra solidificação. Tranquilo? Aí aqui eu também deixei uma legendinha para vocês.
Ah, esse aqui saiu menos tortinho, hein? Temos uma evolução aqui. Vamos lá, vamos às unidades. Calor aqui em unidade usual a gente vai chamar de caloria. Massa em unidade usual a gente vai chamar de grama. E esse Lzinho na unidade usual vai ser caloria por grama. Aqui de verde, como eu combinei com vocês, eu vou destacar as unidades no SI, tranquilo? Então aqui, quantidade de calor. Como calor é um tipo de energia, vai ser em joule. Massa no SI é sempre dado por quilograma. E aí esse Lzinho aqui, ó, vai ser joule por quilograma. Já que a gente está falando de variação, né, de estado físico, eu queria só relembrar para vocês os 3 estados principais: sólido, líquido e gasoso. E aí, eu queria que a gente fizesse junto os nomes dessas passagens, tá? Por quê? Porque é uma coisa que vocês veem desde lá de quando vocês ainda tinham ciências, mas alguns nomezinhos a galera costuma confundir. E quando aparece no seu enunciado, o enunciado não vai te descrever assim, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ele vai te falar o nome dessa passagem. E aí, se você não souber o nome da passagem, você não vai saber direito como fazer. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando a gente está falando sobre a passagem do estado sólido para o estado líquido, a gente fala sobre a fusão. Quando a gente está falando da passagem do estado líquido para o estado gasoso, a gente fala sobre ebulição. Também pode ser que eu tenha um corpo no estado gasoso e eu queira passá-lo para o estado líquido. Isso aqui é o que a gente chama de condensação. E do líquido para o sólido é o que a gente chama de solidificação. Solidificação. Então, vamos lá. Como esse Lzinho representa a passagem do estado físico, eu vou ter um Lzinho para cada passagem. Eu vou ter o L de fusão, o L de ebulição, o L de condensação e o L de solidificação, tá? Eu deixei um exemplozinho aqui do lado, em que a gente quer calcular, na verdade, a quantidade de calor necessária para que um bloquinho de gelo que está inicialmente a menos 10 graus Celsius chegue à água líquida a 50 graus Celsius. Aí você pensa, eu quero transformar um bloquinho de gelo em água. Vou usar o quê? Calor latente, tá certo? Mais ou menos. Vamos lá, vamos descrever isso aqui um pouquinho melhor. Vamos fazer um passo a passo aqui rapidinho. Tem um cubinho de gelo ali, a menos de 10 graus Celsius. Se eu começar a ceder calor para esse corpo, ele vai começar a aumentar a sua temperatura, até que ele vira um cubo de gelo. Notem que há dificuldades em desenhar um cubo de gelo, né? Mas vamos lá. Tinha um cubo de gelo a menos de 10 graus Celsius, comecei a ceder calor, ele começa a esquentar até que ele chega a ser um cubo de gelo a 0 graus Celsius. Por que eu parei nessa temperatura? Porque eu não continuei aquecendo até 50 graus. É porque nessa temperatura acontece algo importante para a gente. Essa temperatura, o 0 graus Celsius, é um marco para a água, né? Essa temperatura aqui simboliza para a gente a fusão da água. Se eu continuar, eu tenho água no estado sólido, se eu continuar a aquecer, essa água vai sofrer fusão, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. E tem uma coisa que acontece nesse momento que vocês precisam observar. Enquanto o corpo, a substância, está passando de um estado para o outro,
a sua temperatura não se altera. Vamos lá, de novo. Quando um corpo, quando uma substância passa de um estado físico para o outro, a sua temperatura não se altera. O que isso significa? Se eu continuar aquecendo esse bloquinho de gelo, ele vai começar a derreter. Então, eu vou ter parte do bloco de gelo e parte de água, parte que derreteu. Uma parte desse bloco de gelo inicial ainda vai ser sólido e uma parte desse bloco de gelo já vai ter derretido. Enquanto o bloco de gelo não derreter por completo, a parte de água que está líquida não vai começar a esquentar. A água líquida só começa a esquentar quando todo o bloco de gelo derreteu. Ou seja, enquanto está rolando o calor latente, enquanto está rolando a transformação de um estado físico para o outro, o calor sensível não atua. Não atua. O calor sensível só começa a atuar quando todo o bloco de gelo passou a ser água líquida. Então, vamos lá. Eu vou ter uma transformação. Se eu continuar aquecendo isso aqui, esse bloco de gelo vai sofrer fusão, vai se transformar em água líquida. A água líquida em qual temperatura? 0 graus Celsius. Só começa a aquecer depois que todo o bloquinho se tornou água líquida. E a partir daqui, ó, quando todo o bloco se tornou água líquida, se eu continuar aquecendo essa porção de água, ela vai esquentando. Eu vou parar aqui no 50 graus Celsius porque é o que pede a nossa questão, tranquilo? Ela vai esquentando até chegar à temperatura de 50 graus Celsius. Agora eu quero que vocês façam uma reflexão aqui junto comigo, ó. Daqui para cá, eu mudei a temperatura ou o estado físico? Temperatura ou estado físico? Temperatura, não é? Quando eu recebo calor e mudo somente a temperatura, eu tenho calor sensível. Daqui para cá, eu mudei a temperatura ou o estado físico? Somente o estado físico. Então, eu tenho calor latente. Daqui para cá, temperatura ou estado físico? Temperatura. Então, eu tenho somente o calor sensível. O calor sensível e o calor latente nunca vão acontecer ao mesmo tempo. Eu sempre vou ter somente o calor sensível em uma etapa e somente o calor latente na outra. Toda vez que eu tenho uma transformação assim, em que eu vou precisar em algum momento, que ocorra essa transformação de estado físico, eu preciso destrinchar todo o meu exemplo. Eu não poderia fazer aqui como apenas um calor latente ou como apenas um calor sensível, porque aqui eu tenho variação, ó, no meu primeiro estado para o segundo, eu tenho variação tanto de temperatura quanto de estado físico. E isso não acontece de uma vez só, isso não acontece simultaneamente, tá? Eu tenho em uma etapa somente calor sensível, depois somente calor latente, depois somente calor sensível. Então, eu não poderia resolver esse exemplo como se ele fosse de aplicação de uma fórmula única. Toda vez que eu tenho um exemplo assim, que eu quero saber a quantidade de calor necessária para passar um cubo de gelo para um outro... Perdão, me fugiu da cabeça a palavra. Para um outro estado físico, seja o líquido, seja o gasoso, eu preciso desenhar todas as suas etapas, tá? Todas. Agora, como é que eu faço para calcular a quantidade de calor total? Bom, a quantidade de calor total vai ser a quantidade de calor sensível, essa quantidade aqui que eu vou chamar de quantidade de calor sensível 1, tá? A quantidade de calor latente, mais essa quantidade de calor sensível aqui, que eu vou chamar de calor sensível 2. Então, para calcular o calor total, vamos lá. Calor sensível 1, MC delta T. Calor latente, ML. Calor sensível 2, MC delta T.
Presta atenção, não se perde agora, porque essa conta pode ficar um pouquinho grande, tá? Vamos lá, olhando para a primeira transformação. A massa do corpo, eu dei aqui do ladinho, ó, é de 200 gramas. O Czinho para o gelo vale meio. E aqui eu vou colocar a variação da temperatura. Sempre que eu falo de variação, eu estou me referindo ao final menos o inicial. Então, ó, é a temperatura final menos a temperatura inicial, que já era negativa, tá? Ó, temperatura final menos a inicial, que já era negativa. Isso aqui mais o calor latente. O calor latente vai ser a massa vezes o L. O Lzinho aqui, ó, eu passei do sólido para o líquido, ou seja, rolou aqui uma fusão. O Lzinho de fusão, ó, 0,80. Mais, agora, calor sensível para essa segunda etapa aqui. A massa de 200 gramas. O Czinho tem que prestar bastante atenção nisso, tá? O Czinho da água é sempre de 1 caloria por grama grau Celsius. Esse é aquele que eu disse que precisava gravar e depois eu acabei não escrevendo lá na primeira página. Mas é o Czinho da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Reparou que aqui a gente não escreveu 1? Por quê? Porque aqui eu tinha uma substância que ainda não era água líquida. Eu tinha uma substância que era gelo. Então, eu usei o Czinho do gelo. Agora que eu estou me referindo à água líquida, eu vou usar o Czinho da água líquida. Vezes a variação de temperatura. Ó. De novo, final menos inicial. Aqui a final é 50, menos a inicial, que era 0. Agora, vamos fazer conta, ó. 200 vezes meio vai dar 100. 100 que multiplica. Menos com menos dá mais. Duzentos vezes 0,8 vai dar 160. E aqui, ó, 200 vezes 1 dá 200. 50 menos 0 dá 50, vai ser 200 vezes 50. Vamos lá, já caminhando para o fim. Aqui eu tenho 1000, mais 160, mais 10.000. 11.160 calorias. Esse ponto aqui, em que eu encontro a variação de estado físico do sólido para o líquido, é o que eu chamo de ponto de fusão. Enquanto está rolando essa variação de estado físico, não há mudança de temperatura. Repara, ó, que por um período de tempo, ele continua na temperatura 0, porque é o período de tempo que está sendo necessário para todo o meu cubo de gelo derreter e se transformar em água líquida. A partir do momento que toda a substância passou pela fusão, a partir daí, se eu continuar cedendo calor, ela vai aumentando a sua temperatura. E vai aumentando, 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 até que ela encontra o ponto de ebulição, que é o momento, aqui para a água, é no 100 graus Celsius, né? Que é aquele momento que a água vai passar de líquida para gasosa. E aí, ela também vai ficar por um tempo sofrendo essa alteração de estado físico, sofrendo essa alteração do líquido para o gasoso. Aqui, ó, eu desenhei um pouquinho mais para cima, perdão, porque eu tô sem régua só com esquadro e tá um pouco difícil. E aí, se eu continuar a ceder calor para esse corpo, a sua temperatura, agora já com toda a água líquida, toda a porção de água líquida já em vapor de água, se eu continuar a ceder calor para esse corpo, a sua temperatura vai aumentando. Então, vamos lá. Toda vez que eu represento esse gráficozinho de temperatura por tempo, eu preciso reparar que vão ter dois momentos em que a temperatura não varia.
Esses momentos é onde está rolando o calor latente, é onde está rolando a mudança de estado físico. O primeiro eu vou chamar de PF, que é o ponto de fusão, é quando a substância muda do seu estado sólido para o líquido. E o segundo é o que eu vou chamar de PE, é o ponto de ebulição, é quando a substância muda do seu estado líquido para o estado gasoso. Tranquilo? Nos demais momentos, a gente vai ter aqui a temperatura mudando com o passar do tempo, então eu vou ter calor sensível. Aqui está rolando calor sensível, aqui está rolando calor latente, com mudança do estado sólido para o estado líquido. Aqui está rolando calor sensível, aqui está rolando calor latente, com mudança do estado líquido para o gasoso. E aqui, calor sensível. Galera, tem mais uma ideia que eu preciso comentar com vocês antes da nossa aulinha acabar, que é a ideia de lei zero da termodinâmica. Lembra daquilo que a gente comentou sobre a definição de calor? Que temperatura era o grau de agitação das moléculas, mas calor era energia térmica em movimento. Então, sempre que eu estou falando de calor, eu preciso ter um corpo que está mais quente e um corpo que está mais frio. Um com temperatura mais alta, outro com temperatura mais baixa. Eu só tenho calor quando eu tenho no mínimo dois corpos de temperaturas diferentes. O que vai acontecer? O que tem a temperatura maior vai ceder energia, ou seja, vai transmitir, vai passar calor para o corpo que tem a temperatura menor, ou seja, para o que está mais frio. E aí, o que a lei zero da termodinâmica diz? Repara no seguinte, esse corpo que está com a temperatura de 80 graus, ele está perdendo energia para o corpo B, ele está cedendo energia para o corpo B. Ou seja, já que ele está perdendo energia, as suas moléculas vão ficar cada vez menos agitadas e a sua temperatura vai diminuir. Já o corpo B, que está recebendo essa energia, as suas moléculas vão ficar cada vez mais agitadas e aí ele vai ter um aumento na sua temperatura. Vai chegar um momento que a temperatura do A vai ter caído e a temperatura do B vai ter subido, de maneira que ambos comecem a ter a mesma temperatura. Quando esses dois corpos chegam à mesma temperatura, eu chamo esse momento de equilíbrio térmico. Eu tinha um corpo mais quente e um mais frio. Esse mais quente cedeu calor, cedeu energia para o mais frio, foi perdendo temperatura, o mais frio foi ganhando temperatura até que as temperaturas se igualaram. Nesse momento do equilíbrio térmico, eu não tenho mais calor. Por quê? Calor é energia térmica em movimento e ela sempre se movimenta do corpo mais quente para o corpo mais frio. Se eu estou analisando dois corpos que atingiram o equilíbrio térmico, dois corpos que têm a mesma temperatura, não existe um mais quente e um mais frio entre eles. Então, não há como ter uma passagem de energia de um corpo para o outro, ok? Então, vamos lá. Calor é a passagem de energia do corpo mais quente para o mais frio. Essa passagem vai ocorrendo até que os corpos cheguem a um equilíbrio, o equilíbrio térmico, que é o momento em que as suas temperaturas se igualam. Vamos lá, eu vou descrever aqui o seguinte, eu vou dizer que esse corpo A está tendo uma quantidade de calor que vale Qzinho. Ele está cedendo uma quantidade de calor Qzinho. Se ele está cedendo, é porque esse Qzinho está saindo dele. Então, já que está saindo, eu vou dizer que o A está perdendo Qzinho. Já o B, todo o calor que o B está recebendo é o que está sendo cedido pelo A. Ou seja, o B está recebendo Qzinho. Só que como ele está recebendo, ele está ganhando, não é? Ele está somando Qzinho à temperatura que ele já tinha. Ele está somando aquela energia para aumentar o grau de agitação das moléculas dele e aumentar a temperatura dele. O que a lei zero da termodinâmica diz? Sempre que eu somar a quantidade de calor que o A cedeu com a quantidade de calor que o B recebeu, essa soma vai dar zero. Por quê? O B só vai receber a quantidade de calor que o A ceder. Então, tudo que o A está perdendo
está sendo adquirido, está sendo recebido pelo B. Se eu somar essas trocas de calor, sempre vai dar zero. Se eu somar esses dois aqui, ó, sempre vai dar zero. O que essa soma das trocas dar zero significa o quê? Significa que não há calor perdido. Todo o calor que o A cedeu foi absorvido, foi recebido pelo B. Se a soma dos calores trocados for igual a zero, significa que tudo que o A cedeu foi recebido pelo B. Não houve calor perdido. Então vamos lá, galera, só para a gente dar uma revisada em tudo que a gente aprendeu hoje, ó. Calor sensível ocorre quando, ao receber calor, ao receber energia térmica, um corpo altera a sua temperatura. Calor latente, quando, ao receber essa energia térmica, um corpo altera o seu estado físico. Calor sensível e calor latente não acontecem ao mesmo tempo. Ou acontece somente o sensível ou somente o latente. Quando você cair em uma questão em que o seu modelo inicial e o seu modelo final tem uma variação de estado físico e de temperatura, significa que você precisa detalhar todos os processos, porque lá você vai encontrar pedaços com só calor sensível e pedaços com somente calor latente, tá? Ficou clara essa ideia? Calor sensível só troca de temperatura, calor latente só troca de estado físico. Eles não acontecem de forma simultânea. Se um exemplo te pede menos 10 graus Celsius de um cubo de gelo para água a 50 graus Celsius, opa, aí rolou tanto mudança de estado físico quanto mudança de temperatura. Então eu preciso desenhar passo a passo, etapa a etapa, porque significa que ali rolaram várias mudanças, vários calores sensíveis e latentes aí. A gente pode desenhar um gráfico de temperatura por tempo, desde que a gente lembre que quando está rolando o calor latente, quando o corpo está mudando o seu estado físico, ele não sofre variação de temperatura. Então, nos momentos que a gente tem calor latente, a temperatura não vai se alterar, tranquilo? E a lei zero significa que calor é energia em trânsito, passa sempre do corpo mais quente para o mais frio, até que eles cheguem a um equilíbrio. A lei zero vai te dizer o quê? Vai te dizer que todo o calor que o A perdeu foi recebido pelo B. Tranquilo? Então é isso, galera. Não deixem de aparecer nas aulas ao vivo, para que vocês possam tirar as dúvidas, possam fazer exercício. Qualquer coisa pode me procurar no Instagram também, e eu espero ter ajudado vocês. Beijo!